arrepiante. É só isso que eu posso falar. Arrepiante a gente vê essas imagens no vestiário, nessa vitória contra o Grêmio. A Flá TV divulgou e você pode acompanhar lá na íntegra, né, todos os bastidores. A gente trouxe aqui um trecho importante onde nós vemos o Gabigol se pronunciando, o Diego também e o Bruno Henrique. Sensacional. Prazer e convicção. Fazer pra vencer, não é fazer por fazer. Vamos fazer pra vencer. Alegria. Bora. Bora, Gabi. Hoje a gente tem constância de que a gente quer esse campeonato. E eu não vejo nada diferente do que ser campeão de vocês. Ser campeão é o final da vez de nós. É uma constância que leva a ser um passo por hoje. Passa por hoje para ser campeão. Essa vitória é fundamental. Pensa no jogo, não pensa no jogo. Pensa no jogo. Não adianta pensar no time. Pensa agora. Pensa agora. Vamos, todo mundo lá dentro. Vamos. Isso aqui dois, né? Que nem um maluco. Organizado mais que nem um maluco. Ninguém vai jogar essa porra, vai jogar por mim. Isso aqui ele não joga, não adianta. Não vai jogar. Nem com bola, mas não vai jogar. Vamos lá. E a gente está sempre entrando dentro de campo para dar o nosso melhor. E tenho certeza que hoje, mais uma vez, a gente vai entrar para dar o nosso melhor e vamos ganhar. Porque a gente, nesse jogo, a gente consegue sobressair, consegue jogar bem. E mais uma vez, vamos provar. E eu pensava que o Bruno Henrique era caladão, hein? É, rapaz, arrebentou. Até o Bruno Henrique arrebentou no vestiário. Você pode acompanhar tudo isso e muito mais lá na Flá TV. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Desculpa o improviso, eu tô longe de casa, mas estou aqui trazendo informações para vocês. Inclusive, né, eu já vou começar lembrando você de se inscrever aqui no canal. É muito importante a sua inscrição. Aciona também aí a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. A gente vai estar falando sobre muitas coisas importantes. Uma delas sobre o Michael, sobre essa situação toda envolvendo o Michael, envolvendo o Everton Ribeiro. Eu já começo também desejando do fundo do meu coração toda a saúde ao Jorge Jesus, que ele vença essa batalha aí, né, do Covid. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muita saúde e pronta recuperação ao Mister Jorge Jesus. E depois do Gabigol postar nas suas redes, uma honra estar ao seu lado, né? O Gabigol que agora, em gols pelo Flamengo, pelo Brasileiro, ele igualou a marca do Nunes, de 34 gols pelo Brasileirão. E aí ele publicou que é uma honra estar ao lado do Nunes, e o Nunes tinha publicado também: obrigado pelo carinho, que você possa crescer cada vez mais, já está no caminho certo. Desejo boa sorte a você e seus companheiros. Abraço do artilheiro das decisões. Muito bacana a gente ver, né, o jogador do futebol atual do Flamengo com um grande ídolo aí das gerações passadas, o Nunes. Também outro jogador que atingiu uma marca importante foi o Arrascaeta, né? Ele conseguiu alcançar a marca que era do Paulo Guerreiro. Ele passou o Paulo Guerreiro, agora só está atrás do Petkovic. Ele tem 29 gols marcados pelo Flamengo, dos quais 20 desses, né, foram marcados no Brasileirão. Então ele já é o segundo maior goleador entre os gringos, tá? Então o Pet em primeiro, o Arrascaeta em segundo e o Paulo Guerreiro, que nem em meio campo ele é atacante, ele ficou para trás, né? O Arrascaeta meio campista, passando aí o Paulo Guerreiro. Outra informação para a gente passar para vocês também é que o Gabigol tá liderando a lista de atletas com maior média de gols da história do Flamengo no Brasileirão. O Gabigol tem 0,7 gols por partida. São 34 gols em 48 jogos pelo Flamengo. O Romário tem 37 gols em 62 jogos pelo Flamengo, 0,6 por jogo. O Zico tem 135 gols em 249 jogos, 0,54, está em terceiro atrás do Romário. O Nunes em quarto com 0,50, 34 gols, mesma marca do Gabigol, mas em 68 jogos, 0,50. O Bebeto, 0,43, com 41 gols em 95 jogos. Tá? Eu acho muito legal, né? O Gabigol aí, que foi considerado o craque da rodada, e liderando aí essa lista e chegando aí em marcas importantes, tanto ele quanto o Arrascaeta. E eu fiz uma pergunta no
no Instagram que foi muito comentada, inclusive o pessoal da Fla Filadélfia, eles comentaram quando eu perguntei o seguinte: quem aqui também sentiu um pouco da emoção de 2019, sem querer iludir ninguém, mas por alguns minutos vocês sentiram aquela energia do ano inesquecível? Muita gente falando, né? Não tem como não ser nostálgico. Jacob Andressa, a Fla Filadélfia, embaixada da Fla Filadélfia respondeu o seguinte: para mim, o mais importante foi perceber que o nosso time, bem treinado, poderá dar alegria novamente e conquistar títulos. Exatamente, porque com o Rogério Ceni não está dando. Inclusive, é a primeira vez no campeonato, depois de muitas rodadas, depois de muito tempo já no Flamengo, é a primeira vez que, mesmo com muitos tropeços do São Paulo, o Flamengo consegue passar o São Paulo na tabela, mesmo assim com o mesmo número de pontos. Mas é a primeira vez que o Flamengo consegue passar o São Paulo na tabela. Graças a Deus, né? Que continue assim, continue subindo de produção. A gente vai passar para vocês então aqui a informação sobre o Michael. Ainda não chegou nada, tá, da nova proposta. O Flamengo fez uma contraproposta, ficou aguardando a resposta. A equipe lá do Emirados Árabes, o Al Ain, ainda não respondeu, tá? O negócio, a gente está aqui tentando saber se o negócio ainda tem chance, já que o mercado fecha na segunda-feira, ou se isso fica, né, para uma outra janela, mas não. A gente acabou de apurar com fontes ligadas à diretoria do Flamengo que os negócios envolvendo o Everton Ribeiro ou o Michael ainda podem acontecer, tá? Ainda está em aberto. Então, mesmo tendo passado a quinta-feira, a sexta-feira, eles podem resolver no final de semana, ele viaja e segunda-feira ele resolve tudo lá. Então o negócio ainda pode acontecer. Os negócios ainda podem acontecer. Inclusive, teve uma publicação aí enigmática do Marcos Mota, que é o advogado famoso da causa esportiva, que cuida de vários atletas, e ele falou o seguinte: a Emirates parou de fazer voos, suspendeu os voos, né? Os voos da Emirates estão suspensos, e isso vai prejudicar dois clientes meus, dois jogadores que são clientes meus, que não vão poder viajar para os Emirados Árabes. É óbvio que eles vão ter que fretar avião, vão ter que fazer alguma coisa, mas deixou essa situação no ar aí, né? De quais jogadores ele está falando? Fica no ar essa situação. Bem, eu vou passar para vocês a situação aqui do Michael. O Flamengo tinha feito já aquele pedido, né, de 1,5 milhões de euros pelo empréstimo de 6 meses do Michael. Eles queriam pagar 1,25 e o Flamengo também quer o valor de 78 milhões de reais aproximadamente no final do contrato de empréstimo para eles adquirirem em definitivo. A questão do Everton Ribeiro, o Flamengo queria 10 milhões de dólares, né, uma situação 7 na mão e 3 por metas, mas até agora também o Al Nassr não respondeu essa situação do Everton Ribeiro, pode ser respondida a qualquer momento. A informação que foi primeiramente trazida pelo Renan Moura, mas que a gente tinha trazido para vocês que não teria aquela multa dos 20% do pagamento do Michael, de 2,5 milhões de euros, o Flamengo não iria pagar, ia ser resolvida essa situação, a gente trouxe essa informação para vocês. O Renan Moura confirmou que o Flamengo chegou a um acordo com o Goiás e pagou metade daquela terceira parcela que devia de 2,5 milhões de euros, ou seja, 1,25 milhões de euros, tá? É um valor aí de cerca de 8 milhões de reais. Isso aí referente à compra do Michael junto ao Goiás, tá? A outra metade vai ser paga mais para frente, ainda não definiram a data, e a quarta parcela vence no dia 1º de abril, o dia da mentira, mas que vai ser o dia da verdade, se Deus quiser o Flamengo vai pagar direitinho, e até o momento ela está mantida, tá? Segundo o Renan Moura, quem passou, que essa negociação foi conduzida diretamente pelo vice-presidente de finanças do Flamengo, o Rodrigo Tostes, tá? E então o Flamengo não paga os 20%, já foi tudo acordado. Uma outra situação que eu queria passar para vocês, até achei interessante o comentário do Renato Maurício Prado, lá no UOL, na coluna dele. Ceni só não foi mandado embora em Curitiba porque não tinha quem pôr. Ele tem até trazido mensagens interessantes, o Renato Maurício Prado, com relação ao Ceni. Eu acho que já deveria ter sido mandado embora, sim. Não tem nada do Ceni, né, nesse trabalho atual aí nessa vitória do Flamengo, na vitória contra o Palmeiras. É muito mais pelo esforço dos jogadores. Quando os jogadores se organizam, como eles gostam de falar,
eles conseguem. O próprio Gerson parece, né? A gente não sabe ao certo, mas que o Ceni queria que ele ficasse um pouco mais recuado, ele vai para frente, ele insiste, ele mesmo faz a jogada do gol lá com o Gabigol, né? Do golaço do Gabigol. Então, a gente vê o desabafo do Gabigol, lógico que os dois se abraçaram, o Ceni e o Gabigol, não era, né? Não podemos dizer que o desabafo é por causa da substituição recente dele. Foi substituído de novo ontem. E eu acho que um jogador como o Gabigol, ainda no momento que ele estava melhor em campo ontem, não era para substituir, mas a gente sabe que muito se deve à qualidade do elenco e não pelo que o Rogério Ceni está fazendo. O que o Rogério Ceni tem feito aí, realmente o Flamengo tem momentos no jogo que o Flamengo continua com os mesmos defeitos, as mesmas falhas e tem muita dificuldade na criação. Tivemos 10 minutos ontem, isso sim, 10 minutos que lembraram muito o Flamengo de 2019 por causa dos jogadores. E nisso eu concordo com o Renato Maurício Prado, e ele traz essa informação que ele não foi mandado embora em Curitiba porque não tinha quem pôr. Agora uma outra informação do mercado para vocês, né? A gente já tinha falado para vocês do interesse do Barcelona também no Daniel Cabral, fontes ligadas ao atleta passaram para a gente interesse do Barcelona, inclusive uma reunião, né, que o Flamengo desconhece. O Flamengo desconhece essa reunião, mas a gente recebeu informações de fontes ligadas ao staff do jogador que garantem que teve uma reunião do Barcelona interessado, tá, no Daniel Cabral. Além disso, uma informação que saiu no jornal lá em Madrid é que o Real Madrid está realmente interessado no jogador, tá? E conforme eles apuraram, eles falam o seguinte, que o Real Madrid quer contratar a nova joia do Flamengo, o Daniel Cabral, que chamam na matéria do filho de 40 milhões de euros, que seria um valor absurdo próximo ao do Vinícius Júnior. Eles ainda destacam que ele é a grande sensação do futebol brasileiro no momento, não é ainda, né? Mas eles destacam, mesmo aos 18 anos, é visto como muito promissor a ser um dos grandes jogadores do futuro do país. O Flamengo, segundo a publicação, está disposto a vender, né, diz o site, mas explicam que no Brasil pretendem vendê-lo por um preço superior ao do Vinícius Júnior, quando ele assinou pelo Madrid, no caso com o Real Madrid, em troca de 40 milhões de euros. Eu acho, tá, apesar disso tudo, da multa altíssima do Daniel Cabral, que o valor deve ser na casa dos 30 milhões de euros, até porque o mercado regrediu muito e a gente vê o mercado árabe hoje oferecendo mais do que inclusive o mercado europeu, tá? E 30 milhões de euros seria muito dinheiro, muito dinheiro. A gente está falando aí de coisa próxima dos 200 milhões de reais. Outra equipe, segundo a publicação, interessada no Daniel Cabral, né, eles falam que saiu no The Mirror, no jornal The Mirror, lá na Inglaterra, que o Liverpool estaria interessado, né, a equipe do Jürgen Klopp, quer preparar um substituto para o Thiago Alcântara e para Jorginho Wijnaldum, né, já que ambos estão prestes a atingir a idade de 30 anos. Então, eu acho, tá, até o comentário aqui do Davi Joventino, que se botar 15 milhões de euros, para quem ainda nem jogou no profissional, eles vão vender 10, 15 milhões de euros. A gente está falando aí de 70 milhões de reais a 120, 130 milhões de reais, é muito dinheiro. Eles vão negociar, tá? Apesar da própria publicação lá da Espanha tá valorizando o Daniel Cabral, a gente sabe que o valor, nesse momento aí de pandemia ainda, é considerado um tanto alto, né, de 40 milhões de euros, deve ser um pouco abaixo, mas que realmente vários clubes na Europa e no Oriente estão interessados por ele, isso é verdade. Eu quero convidar você aqui a entrar no nosso clube de membros ou no nosso clube VIP, vai estar aí no comentário fixado para você acessar o link, se tornar membro ou VIP, tem planos diferentes no clube de membros, você participa de sorteios e tem o nosso grupo do Telegram, no clube VIP tem sorteios e também um grupo de WhatsApp, e ainda você ganha, em 3 ou 6 meses, você ganha mantos autografados. A gente está com essa pandemia, com alguns problemas aí, demorando um pouquinho mais, mas todo mundo está recebendo os seus mantos autografados. Galera, eu quero também convidar você a utilizar o cupom PAPA, PAPA, na loja espaçorubronegro.com.br, só nas lojas online, espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Também, né, convidar você a baixar o nosso aplicativo do Paparazzo Rubro Negro para iOS e Android. Você encontra na Google Play ou na Apple Store
O Paparazzo Rubro Negro. É só procurar lá, Paparazzo Rubro Negro, você vai encontrar. E tem o nosso sorteio rolando lá no Instagram. Vai lá na bio, participe do sorteio. Sorteio muito bacana, muitos prêmios para você participar. Tamo junto, se inscreve aí, muito importante a sua inscrição. Acione a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!